A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 19 de julho de 2024, sexta-feira, quero compartilhar o meu devocional para iniciarmos o fim de semana, juntos com o Senhor, meditando na sua palavra. A palavra de hoje encontra-se no livro de Números, capítulo 20, versículo 5, que diz assim: Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Essa fala foi dita pelos hebreus no deserto a caminho da terra prometida. Bem sabemos que eles ficaram 400 anos sendo escravos no Egito. E de uma forma gloriosa e maravilhosa, Deus ele levantou Moisés, onde conseguiu livrar o povo dos egípcios, vendo-os grandes maravilhas, grandes milagres e grandes provisões. Porém, na caminhada no meio do deserto, que realmente estava durando muito mais do que precisaria durar, pois nós sabemos que uma caminhada que eles poderiam chegar por volta de um mês na Terra Prometida, eles ficaram 40 anos, devido à desobediência, devido à ingratidão com o Senhor. Nessa fala, eles literalmente estão tirando satisfação com o profeta Moisés, onde eles dizem até sentir saudade do Egito e onde eles não estavam tendo uma vida de acordo com o que Moisés disse que eles iriam ter, de uma forma totalmente injusta e ingrata. Eu acho muito complexo o ser humano, pois pensando que eles eram escravos, que eles eram tratados a ferro e fogo, tinham uma vida sem nenhuma condição adequada, nenhum benefício, comiam pepino, comiam cebola, não tinham direito à folga, uma folga decente, trabalhava e nem recebia por conta do trabalho deles que eles prestavam no Egito. Ou seja, eles realmente tinham uma vida de escravidão. E eles, no meio daquele deserto, mesmo Deus tendo entrado com grandes provisões, maná, codornizes que caía do céu, água, e eles não conseguiam ser gratos. E mesmo assim sentiam saudades da vida ruim que eles levavam no Egito. Quando nós humanos somos expostos a algo ruim, parece que a nossa identidade ela é forjada e nós perdemos essa identidade. E nós começamos a acostumar com a dor e com o momento ruim da nossa vida. Mas nós, filhos de Deus, nós temos que olhar para o Senhor e saber que temos uma identidade em Cristo, que nós somos filho de Deus Pai Todo-Poderoso. E não achar que toda a ambiência ruim, toda a condição ruim que vivemos faz parte da nossa identidade. É interessante que a forma como eles pensavam, até parece que eles eram valorizados no Egito e tinham uma vida boa, mas não, eles eram literalmente escravos. E eles não conseguiam reconhecer que toda aquela dificuldade que eles estavam encontrando no deserto estava muitas vezes acontecendo por conta da desobediência e da ingratidão daquele povo. Nós precisamos olhar para Cristo e crer nas promessas que Cristo faz para nós. Pois se aquele povo lá no deserto, naquele momento, olhasse para Deus, olhasse para a grande promessa que o Senhor estava dando para eles, onde eles iam ser direcionados para uma terra próspera, uma terra com fartura, e olhasse também todas as coisas boas, prodígios, milagres e maravilhas que Deus já tinha feito na vida deles, essa ingratidão, essas palavras torpes que eles diziam no deserto, jamais sairiam da boca deles. Nós muitas vezes começamos a somente valorizar o lado ruim da nossa vida, as dificuldades da nossa vida, e nós não conseguimos dar valor nas grandes bênçãos que Deus traz para nós.
Nós temos que compreender que as dificuldades na nossa vida é igual a qualquer pessoa, mas Deus, ele sempre nos abençoa, sempre manda provisão para a nossa vida e direção para nós conseguirmos vencer as nossas dificuldades. Jamais podemos agir como aquele povo hebreu. É por isso que Deus não permitiu que eles entrassem na terra prometida, e sim somente os seus descendentes, exceto Caleb e Josué, que foram os únicos que tiveram uma postura diferente daquele povo. A gratidão, a confiança no Senhor é a chave para nós conseguirmos alcançar as nossas bênçãos. E é dessa forma que nós temos que ser no nosso dia a dia. Todas essas histórias que Deus deixa registrada na palavra dele serve para servir de experiência para nós não cometermos os mesmos erros. A meditação diz assim: a obediência nos colocará na promessa. Ser obediente é nós seguirmos na direção da nossa bênção. É nós seguirmos a caminho de nós conseguirmos alcançar tudo que o Senhor promete para a nossa vida. Quantas promessas nós vamos deixando no meio do caminho por nós sermos ingratos, por nós não confiarmos na palavra do Senhor e nós não olharmos para os benefícios que o Senhor nos dá, mas sim ficar olhando com pessimismo e nos apegarmos nos obstáculos do caminho. Um cristão inteligente, uma pessoa que consegue vivenciar a palavra do Senhor no nosso dia a dia, é a chave para nós termos sucesso e conseguir adquirir todas as promessas e bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. Vamos confiar em tudo que o Senhor nos diz e não vamos jamais a adversidade, o inimigo das nossas almas, forjar a nossa identidade e modificar a identidade que nós temos em Cristo Jesus. A leitura bíblica de hoje está em Atos 25. Eu até gostaria, inicialmente, de corrigir um erro no devocional anterior, onde eu disse que o julgamento de Paulo por Félix ocorreu em Roma, e na verdade ocorreu em Cesareia, que era na região da Judéia. E Atos 25 é o prolongamento, é a continuidade desse julgamento. Félix, mesmo não vendo nada de errado em Paulo, mas para buscar a aprovação do povo de Israel, ele manteve Paulo preso. E passou 2 anos, Paulo preso em Cesareia. O governador Festo, foi o governador que sucedeu Félix, e os judeus, começaram a pressioná-lo novamente para poder assassinar, condenar à morte Paulo. Naquele momento, Festo desceu para Cesareia para poder fazer o julgamento de Paulo. E assim, quando ele conheceu Paulo e ele ouviu a história que estava acontecendo, ele não conseguiu ver nenhum motivo para acusar Paulo e condená-lo à morte. Naquele momento, Paulo pede para Festo que ele queria ir ao tribunal de César, mas o rei Agripa, que era o rei da Judéia naquela época, quis conhecer Paulo e ouvi-lo. E Paulo, diante ao Agripa, em Atos 25, do versículo 23 ao 27, Festo faz a apresentação de Paulo ao rei Agripa, onde diz assim: no dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: ó rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que merece pena de morte. Todavia,
porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso, eu o trouxe diante dos senhores e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever. Pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Aqui o ativismo judicial, onde a justiça dos homens, totalmente imperfeita, julga os homens não de acordo com o seu merecimento, não de acordo com o que ele merece ser acusado, mas sim quem é a pessoa. Que de fato se essa pessoa é favorável ou contrária. Félix, como Festo, nem sabia o motivo que Paulo estava sendo preso. Por que que os judeus estavam tão querendo assassiná-lo? Diante aos argumentos dos judeus, Festo e Félix, anteriormente, já tinha dito que não havia nada de errado ao ponto dele ser condenado à morte. Porém, Félix e Festo não soltaram Paulo porque buscava a aprovação dos homens, a aprovação dos judeus. Como a nossa justiça é falha, como o ser humano ele é imperfeito, como o ser humano, quando ele foca em buscar a aprovação dos outros homens e das outras mulheres, age de forma errada. A palavra do Senhor, ela é clara quando ela nos orienta que nós temos que agradar a Deus, nós temos que buscar a aprovação do Senhor. Pois quando nós agimos ou com foco nesse mundo, buscando a preservação da nossa reputação ou ficar bem com os outros homens, nós começamos a agir de forma errada e desonesta. Festo e Félix é o exemplo das autoridades daquela época que ainda hoje reflete nas autoridades atuais. Quando nós olhamos para os governantes, prefeitos, vereadores, juízes, os doutores da lei, nós percebemos que eles buscam a aprovação dos outros homens. Busca a aprovação para manter-se no poder. Nós cristãos, nós temos que ser sal na terra e luz no mundo e buscar sempre agradar ao Senhor, mesmo que isso gere prejuízo na nossa vida aqui terrena. Quando nós olhamos para o Senhor, a aprovação de Deus perante a nossa vida vale muito mais do que qualquer reputação, do que qualquer ficar bem com autoridades terrenas. Nós precisamos ter um caráter bom, um caráter semelhante ao Senhor, onde nós buscamos a verdade, onde nós buscamos colocar em prática todos os ensinamentos de Jesus. Quando nós agimos com foco no mundo e na aprovação de homens, nós começamos a agir de forma totalmente errada, de uma forma que desagrada grandemente o Senhor Jesus. Temos que ser firme, temos que olhar para o Espírito Santo, temos que olhar, sempre dar ênfase para o nosso espírito e não para a nossa carne. Mesmo que isso nos gere dor, mesmo que isso gere problemas momentâneos aqui na terra. Pois, quando olhamos para a nossa vida espiritual, nós conseguimos olhar para a eternidade e que conseguimos seguir firme. E mesmo nas lágrimas, nas dores, o Espírito Santo nos dará força para nós conseguirmos atingir o nosso alvo. Que nós cristãos possamos colocar em prática todos os ensinamentos do Senhor, que nós possamos ter um caráter preservado, um caráter semelhante a Cristo, mesmo que isso gere perdas. Não pense que o nosso foco não seja ficar bem com autoridades terrenas, com pessoas que têm poder e muitas vezes acaba nos sujando com o Senhor Jesus. Que nós possamos ficar firmes,
que nós possamos ser íntegros, que nós possamos ser por inteiro, pois isso gerará para nós grandes bênçãos e um grande galardão com o Senhor Jesus, que isso é o que nos importa. Deus abençoe a vida de cada irmão, que possamos meditar nessa palavra, nessa passagem, até para dar força para nós conseguirmos vencer as adversidades atuais e conseguir discernir de forma correta os tempos que nós vivemos. Deus abençoe a vida de cada irmão. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.